Sobre o Detran, esqueci de perguntar uma coisa. O plano de cargos lá tá meio antigo já, acho que 94 foi o último que teve e tem cargos de datilógrafo ainda, eu acho. Vocês têm previsão de mudar esse plano de cargos, fazer um plano de cargos novos, com novos cargos? Existem essas, vamos dizer assim, essas imperfeições ainda por conta do avanço e do próprio tempo, não só no Detran. Tá certo? Não só no Detran, na própria Polícia Civil, tá certo? Isso existe, só para poder citar uma outra evidência. O contexto do Detran, ele tem uma situação especial. Por quê? Porque 100% do conjunto dos servidores de nível médio do Detran, eles têm uma gratificação de 100% do salário. E o conjunto dos servidores de nível superior tem uma gratificação de 80% do salário. Né? E essa gratificação, ela é, na verdade, também incorporada quando eles vão para a aposentadoria. Então, quando você analisa esse contexto, você não pode analisar, às vezes faz, o meu vencimento básico, ele está aquém de uma, vamos dizer, teórica média do Nordeste, que deveria ser um parâmetro para a gente. Assim, tudo bem. Mas quando a gente vai ver de remuneração, a gente vê que, na verdade, nós estamos acima. E principalmente quando a gente entende que essa gratificação, que como eu falei, não é uma gratificação por desempenho, é uma gratificação assegurada para a totalidade dos servidores de nível médio e a totalidade dos servidores de nível superior, à base de 100% para o nível médio e 80% para o nível superior. Isso é levado para a aposentadoria, então a gente entende isso como sendo, na verdade, né, um direito líquido que ele tem, que está, na verdade, agregado ao salário. Então, a gente tem que analisar nesse contexto. Então, às vezes, esse detalhe é importante a gente analisar. E o que resulta mais eficiente? Contratar estatutário, seletista, terceirizado? O que é mais eficiente? Contratar estatutário, seletista, temporário, corporativado ou terceirizado? Não acredito que tenha uma regra geral para isso. Não acredito que seja a categoria, a forma de contratação A, B, C ou D. Eu acredito que esse mix seja importante. Né? A coisa eu estava semana passada vendo uma apresentação que foi feita acerca de uma pesquisa na Austrália, considerado o país mais avançado do ponto de vista do poder público, né, dos servidores. E falando que uma das coisas que eles tinham, vamos dizer assim, como sendo importante, era a possibilidade, vamos dizer assim, mais fácil do que no Brasil, do servidor ser dispensado de serviço público. Óbvio que não é isso que ninguém quer. É óbvio que não. É óbvio que a determinadas carreiras a estabilidade ela é um ponto fundamental, principalmente para poder garantir o servidor de que ele não vai ter qualquer questão política ou qualquer questão de outra ordem que vai interferir na sua ação que deve ser isenta no dia a dia. Mas, por outro lado, isso não pode se transformar, né, vamos dizer, numa questão que o coloque numa situação de passividade, né, com relação aos avanços do dia a dia, que são aí notórios. Então, por isso que eu digo que esse mix de contratação é que faz a diferença. Tudo na vida tem uns pontos positivos, tem uns pontos negativos. O que a gente tem que fazer é potencializar os positivos e minimizar os que não sejam tão positivos. E a estabilidade do servidor é uma necessidade ou um obstáculo no trabalho deles? A estabilidade é o que eu falei, né, nesse momento anterior. Eu tenho uma posição muito clara de que ela é importantíssima, que ela é fundamental, como eu falei, para asseverar, né, ao servidor público, né, a possibilidade de ele desempenhar a sua função com plena isenção. E, obviamente, em áreas específicas isso é mais importante, né, isso é mais decisivo, e em outras áreas menos. Mas isso não pode, de modo algum, se transformar numa vantagem que se transforme, de alguma maneira, num relaxamento, numa passividade, em uma inércia por parte do servidor para o seu contínuo aprendizado. A única certeza que a gente tem na vida, tá certo, que a gente tem, além da que a gente vai encerrar, né, que essa daí não tem nenhuma dúvida, é que a gente tem que estar no dia a dia construindo um novo aprendizado. Né? Aprender a aprender é a coisa mais importante que a gente faz na vida. Né? Ter essa possibilidade de estar sempre aprendendo. E fazendo um processo que eu gosto de chamar, que é o processo de uma desaprendizagem reconstrutiva. O processo de desaprendizagem reconstrutiva é a gente conseguir tirar do nosso HD o tanto de coisa que a gente já aprendeu na vida que hoje não nos servem mais. Então a gente tem que estar sempre aprendendo novas coisas e desaprendendo coisas que a gente aprendeu, como quando eu era aluno, aprendi que o átomo era indivisível e depois foi entendido que não.
Então, só um exemplo básico. E a saúde pública no Brasil inteiro, ela está uma decadência absurda. Então, eu queria saber como é que o governo do Ceará pretende fazer para não deixar que a saúde do estado fique tão ruim como está no país inteiro. Eu te asseguro que o estado do Ceará, a partir do ano que vem, a partir do final do ano que vem, vai ter a melhor rede de saúde pública do Brasil. O governador Cid Gomes, ele é uma pessoa que tem uma visão muito ampla. Primeiro, o governador Cid, ele consegue aliar, na minha opinião, dois predicados que normalmente são difíceis de serem aglutinados em um homem público. Primeiro, que é um político muito perspicaz, um político muito inteligente e um gestor extremamente eficiente, eficaz e competente. Então, esse binômio, né, faz com que a gestão do governador Cid Gomes seja essa gestão de referência que o é. Principalmente quando a gente vai analisar. Todas as áreas são fundamentais e importantes no governo, mas o governador tem uma atenção especial pela área da segurança pública, a área da educação e a área da saúde. Isso aí não há a menor dúvida, isso aí é nítido. E quando a gente fala de saúde, obviamente a gente identifica nele uma grande realização dele de poder prover aos cearenses essa rede, por exemplo, como ano passado ele inaugurou o primeiro hospital regional do interior do Ceará, né, que é o Hospital do Cariri. Então, ele está construindo hoje o Hospital Regional da Zona Norte, isso, o de Sobral que você está mencionando. Tem ligação com essas 1.600 vagas que vão para lá para esse hospital? Não, normalmente é feito por meio de uma OS que nós temos qualificado. O governo do estado tem 6 OS que são qualificadas pelo governo do estado para nos ajudar também, né, nesse trabalho de cada vez prestar o melhor serviço para o conjunto dos cearenses, né? Então, só completando. Esse é o Hospital Regional do Cariri, o Hospital da Zona Norte, tá, que também está em construção, vai ficar pronto nos próximos meses. Um outro hospital no município de Xeramubim, que é o Hospital do Sertão Central. Mais um outro hospital que o governador assumiu o compromisso de construir, um hospital universitário aqui no município de Redenção. E mais um hospital de urgência e de emergência localizado aqui na região metropolitana de Fortaleza. E aí a gente sabe, né, quando a gente coloca toda essa rede, além disso, 21 policlínicas, 18 centros de especialidades odontológicas, que são os CELS, o SAMU, enfim, todo esse serviço de saúde, isso tem um custo muito grande para o Estado. Por isso que a gente tem aquela questão do pensamento macro, né? Tomar sempre as decisões, essa orientação do governador e, acima de tudo, o seu exemplo e a sua prática no dia a dia, pensando, né, não num segmento em específico, mas sim qual é o legado que ele, governador Cid Gomes, está deixando para o Estado do Ceará e para a sua gente. Existe algum planejamento de valorizar o magistério do Estado? Olha, o que eu posso te dizer com relação a isso é o seguinte: a disposição do governo, primeiro, sempre, em qualquer circunstância, mesmo em circunstâncias adversas, é de dialogar. Sempre de dialogar. A negociação, ela sempre parte de uma premissa que haja uma predisposição de ambas as partes, né? A gente não pode, vamos dizer assim, endurecer a discussão quando a gente está identificando que simplesmente uma determinada, identificando que um determinado pleito que a gente considera que seja imprescindível, ele não venha a ser atendido. Nem a gente pode também achar que determinadas decisões judiciais, elas só devem ser cumpridas à medida do que elas favoreçam e fortaleçam as teses que a gente acredita que sejam as teses que devam prevalecer. Então, partindo dessa premissa, eu posso te assegurar, estive presente com o governador diretamente recebeu várias vezes o Sindicato da Educação, a APEOC, no caso específico, e sempre ele conduzindo o diálogo, ele, governador, colocando as opções, determinou que a secretária da Educação, a professora Isolda Sela, o secretário da Fazenda, o professor Mauro Filho, e eu, Eduardo, como secretário de Planejamento e Gestão, nós nos reunimos, nós passamos dias e mais dias reunidos, discutindo, estudando cenários, porque quando a gente fala da educação, a gente está falando de um peso enorme na folha de pagamento do Estado, né? Obviamente. Então, isso tudo foi muito discutido, isso foi apresentado, isso foi discutido com os educadores. Então, a disposição do governador sempre é de pagar o melhor possível, mas dentro do limite do que é possível. Ninguém pode trabalhar num parâmetro que seja fora da realidade. Nem o governador pode, como gestor, com a sua consciência alargada, ele
privilegiar uma determinada categoria, por mais importante, e obviamente essa o é de forma determinante, em detrimento do conjunto das demais. Então esse é o peso e a medida, e eu diria assim, é o dia a dia, muitas vezes não parece, mas sem dúvida é sofrido do gestor que tem essa responsabilidade, né, de gerir ali o dia a dia que vai repercutir na vida daqueles milhões de pessoas, no caso do Ceará, 8,5 milhões de pessoas a curto, médio e a longo prazo. E a Secretaria de Fazenda, ela está aparelhada para evitar a sonegação fiscal, para arrecadar mais, para investir em concursos públicos ou em outras coisas para o Estado? Sim, a nossa Secretaria da Fazenda está muito bem aparelhada, inclusive nós utilizamos a linha de crédito que o BNDES disponibiliza, que é para a modernização dessa gestão fiscal. Então nós estamos cada vez mais colocando o Estado do Ceará numa situação, diria, destacada do ponto de vista também dessa gestão fiscal, né, e arrecadação em específico, sob aí a liderança do secretário Mauro Filho. E quais são os concursos que estão sendo analisados pela CEPLAG? Bom, são esses concursos que eu te falei, né, basicamente são esses momentos. Obviamente existem outras demandas, que aí elas ainda estão sendo internamente discutidas, que a gente não tem condição agora de conversar, né, porque a gente só tem condição, obviamente, de divulgar. E como eu te falei, dessas quase 7 mil, né, são 6.916 vagas que já estão definidas. Isso aí fora todos aqueles outros concursos que a gente ainda não define o número de vagas, né? Como o do Detran, tá certo? Então nós vamos com certeza chegar próximo aí das 8 mil vagas. E as demais, não posso agora te antecipar, porque a gente só pode, por disciplina, né, hierarquia, só fazê-lo após a aprovação do governador Cid Gomes. Então haverá outras autorizações esse ano de vagas? É possível. É possível. É possível. E para o ano que vem? Também bem possível. E quanto orçamento de 2012 vai reservar para a admissão de novos servidores? Não, a gente está prevendo aqueles concursos que já estão aprovados. Basicamente, a gente prevê isso aí. A gente prevê um crescimento vegetativo. Normalmente, quando a gente vai fazer o PPA, a gente coloca um crescimento vegetativo da ordem de 1,4%. Esse é, em geral, o número que a gente trabalha. A gente só faz um tratamento diferenciado no caso da educação, que aí a gente prevê um crescimento vegetativo de 3,4%. Mas para o conjunto dos servidores a gente trabalha com 1,4%. Então você não tem ideia se vão ser lançadas, quantas vagas vão ser lançadas para o ano que vem? Não, eu não posso te precisar, não posso te dar essa garantia, tá certo? O que a gente quer agora é trabalhar com essas que estão postas aí para poder consolidá-las. Tá bom, obrigado. É isso aí. Muito obrigado.